Muito bem, pessoal. Eu quero cumprimentar todos com um bom dia e saudar aqui especialmente a presença do Dr. Adriano Paranaíba, que é economista e doutor em transporte pela UNB. Nós estamos aqui para participar de um debate, conforme já previamente estabelecido. Nós combinamos de hoje debatermos aqui sobre a questão IPTU e os eventos que aconteceram ultimamente em Goiânia. E eu fui, naturalmente, muito questionado pelo meu posicionamento na votação de IPTU em Goiânia, alguns dias atrás, nas redes sociais, especialmente. E eu tenho agora uma tarefa hercúlea de tentar argumentar com as pessoas acerca do meu posicionamento. E o doutor Adriano Paranaíba é uma dessas pessoas por quem eu tenho respeito, viu, doutor? Conheci o doutor Adriano envolvido em algumas ações do movimento liberal aqui em Goiânia. Convidei há algum tempo para estar aqui conosco no gabinete, nós tivemos algumas conversas, e quando agora da votação do IPTU, houve assim um estranhamento, em relação ao meu posicionamento, e que para mim é fundamental tentar esclarecer. Então, eu quero dizer que o senhor é muito bem-vindo aqui na Câmara Municipal de Goiânia. Muito obrigado. É uma referência do pensamento liberal que nós temos tido aqui em Goiânia, e para nós é um prazer muito grande recebê-lo. E eu fiquei pensando aqui qual seria a melhor dinâmica para nós estabelecermos o nosso debate, e eu gostaria de sugerir que o senhor fizesse os questionamentos que achar porventura importantes, e aí eu vou tentar responder no objetivo de esclarecer os nossos ouvintes e a todos que desejarem conhecer o nosso posicionamento acerca dessa questão. Tudo bem, perfeito. Pode ficar à vontade. Agradecer então, não só o pessoal que está assistindo, mas agradecer muito a postura do vereador Zéias, que não só participou lá na discussão nas redes sociais. Eu acho que é uma coisa muito importante que a gente espera do legislador. Outra coisa que eu gostaria de parabenizar o vereador é que ele gravou um vídeo explicando o seu voto, o seu ponto de vista do voto. Quem dera se todos os nossos legisladores, tanto do executivo, nas suas medidas, pudesse, já que é uma ferramenta tão interessante hoje na internet, de gravar vídeo e explicar, eu votei nisso por causa disso, tal. Então, eu também quero te parabenizar o senhor por isso. Eu fico muito feliz de estar de novo aqui na Câmara. Recentemente, a doutora Cristina me convidou para participar de uma discussão sobre o uso do solo em Goiânia, então agradeço muito e vejo um ar de mudança no Brasil. Tive recentemente também na Câmara de Vereadores de Florianópolis, o que me ajuda muito a essa questão da discussão sobre transporte, uso do solo, IPTU. Também estive na Câmara dos Deputados há um pouco tempo atrás, num simpósio, também palestrando e podendo fazer debate a respeito do uso do solo. Nesse sentido, então, gostaria de parabenizar o senhor, mas, assim, algumas questões que eu gostaria de considerar, justamente pontuando especificamente o que motivou, seria a perspectiva de uma visão liberal do seu voto. Então, se o vereador falar assim, não, Adriano, eu não acredito no liberalismo, eu não gosto de liberalismo, não tem o que justificar. O senhor não errou de forma nenhuma no voto do senhor. Então, aqui ninguém é obrigado a ser liberal, Ninguém, nessa perspectiva que eu penso, tá? Então, se for esse o ponto, tudo bem, não precisamos nem ter debate. O vereador já deixa claro que ele não concorda um pouco com as perspectivas liberais. Eu acredito que sim, porque eu vejo o senhor postando muitas frases, principalmente do Ronald Reagan, da Margaret Thatcher, que são grandes referências do liberalismo clássico, que deram certo, que foram realmente muito funcionais, muito interessantes. Fazer alguma pequena correção aqui. Quando o senhor me chamou para o debate, o senhor colocou lá no Facebook assim a frase: garanto que eu ou você sai desmoralizado. Eu até nem... deixo, se o senhor quiser lá editar e tirar essa frase, eu acho importante, porque isso fere todo o espírito republicano de debate. Eu participo de muitos debates, eu participo de debate com stalinista, e a gente não tem essa perspectiva alguma de você partir para uma questão de desmoralizar ou não. Faz parte até do espírito dessa casa o debate, E na universidade, que é o ambiente que eu venho, como professor universitário,
o debate é vital para que haja crescimento intelectual dos alunos que assistem ao debate. Então, debater é uma coisa fundamental, excelente, e o objetivo não é desmoralizar, destruir a ideia do outro, muito pelo contrário, o debate é onde a gente fortalece as ideias, mesmo sendo opostas. Eu já participei de debate com um comunista e terminamos o debate indo tomar uma cerveja, né? Conversar de forma bem tranquila, porque nós estamos debatendo as ideias, né? E falando em ideias, vamos à discussão que motivou o meu questionamento da perspectiva do voto e que depois o senhor conseguiu deixar bem claro no vídeo que o senhor gravou, gostei muito, porque o senhor fez uma questão relacionada à perspectiva de justiça. Não, nós precisamos fazer uma justiça porque o IPTU é baseado em alíquota, atualização inflacionária e valor do imóvel. E o senhor fez um exemplo, o senhor conseguiu, de uma forma muito interessante, justificar a ideia de justiça tributária comparando com o IPVA. Né? O IPVA, um carrão de um milionário tem que pagar mais IPVA do que o carro do pobre, tá? Um valor menor, então nesse sentido. E aí é onde a gente começa a ter alguma fuga da ideia liberal. Né? O IPVA é um imposto muito questionado, eu mesmo tenho muitos artigos científicos questionando o IPVA e questionando o IPTU, propriamente dito, algumas publicações feitas em Roma, publicações que eu fiz na Índia, no próprio Estados Unidos, com quem eu tenho frequência, graças ao Instituto Mises dos Estados Unidos, que eu sou ativo pesquisador de lá, assim como aqui no Instituto Mises Brasil, que eu sou o atual editor da revista acadêmica. Qual que é o nosso ponto de vista? E aí eu faço a lembrança da Margaret Thatcher. O governo da Margaret Thatcher, ela ficou famosa e ela foi muito criticada quando ela propôs uma ideia de imposto com uma característica liberal. Claro, o imposto não é uma ideia liberal, mas ela tentou buscar uma justiça que não seria essa justiça social, essa justiça meio deturpada que nós temos. Ela propôs um imposto chamado lump sum. O que é o imposto lump sum? É aquele imposto que as pessoas pagam não pelo seu valor de renda, não pelo seu valor do imóvel, não pelo valor do carro, mas sim pelo impacto que ela causa na sociedade. Né? Então ela fez uma proposta nesse sentido. Então o lump sum ele era muito assim, na área de educação, como todo mundo usa uma cadeira de escola, todo mundo tem que pagar a mesma parcela relacionada ao imposto, vamos dizer assim, a parte educacional tem que ser igual para todos, porque tanto o pobre como o rico usa a mesma escola. E é justamente por a gente ter um imposto mais caro para o rico, é que os ricos fazem pressão social para a escola dos bairros ricos serem melhores do que as escolas dos pobres. Certo? Então, ela tentou fazer essa correção de justiça e muita gente achou que não era justiça, era um argumento tipo, o pobre vai pagar o mesmo imposto do rico. Né? Então ela foi muito mal interpretada, foi até um dos motivos que motivou ela a sair do governo, né? A criação do euro e a criação e o seu lump sum foram dois motivos que realmente causaram a saída dela. E aí, pensando e transmutando essa ideia para a questão do IPTU, eu tenho acompanhado muitos estudos atuais da professora Francesca Meda, que é uma italiana que faz pesquisas na London College, num laboratório do professor Nick Tare na engenharia civil, que ela trabalha a seguinte ideia e já é aplicada tanto em Londres como, por exemplo, na Polônia e alguns outros países. No próprio Estados Unidos também em algumas cidades, porque lá como o Pacto Federativo funciona, a gente não tem que seguir as regras do governo federal. Então, cada estado propõe a sua legislação, que seria o Land Use Value Capture. O que seria isso? Seria um imposto predial baseado no que a prefeitura oferece de serviço público e que fez valorizar aquele imóvel. Então, a perspectiva é um pouco diferente. O rico, ele paga mais não porque a propriedade dele tem um valor maior. Ele paga mais imposto porque se existe uma estação de metrô na porta da casa dele, aquele serviço público da estação de metrô promoveu um aumento do valor do imóvel dele. E esse aumento do valor do imóvel foi graças ao serviço da prefeitura. Então, ele tem que pagar o imposto mais alto. Essa é uma ideia que funciona em muitos países. O próprio Estados Unidos, o IPVA dos Estados Unidos é por peso do carro e não por valor. Por quê? Porque é o peso do carro que causa a destruição do asfalto. Então, é justo que você pague pelo que você causa de impacto, correto? Veja, não estou falando que o pobre que usa mais o sistema de saúde tem que pagar mais imposto. A lógica é outra, é completamente diferente. O rico que consegue ter acesso a serviço de saúde melhor, ele faz o serviço de acesso à saúde melhor, por quê?
porque a prefeitura não oferece um sistema de saúde, certo? Então ele vai ser bitributado, tritributado, ele vai ter que, além de pagar um imposto mais caro, não ter retorno nenhum do serviço. Infelizmente no Brasil, a ideia de justiça social, que muita gente usa para tributar os ricos, no final das contas, e o senhor até um homem religioso que eu evoco aqui a questão dos grandes pensadores, teólogos, né, que foi São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, que é estudado independente da religião do segmento cristão, tanto São Tomás de Aquino como Santo Agostinho, eles têm uma perspectiva da ideia dos pecados capitais, né? A inveja é um pecado capital muito ruim. Então veja, você tributar os ricos para fazer justiça não seria uma inveja do sucesso que o rico conseguiu ter, e aquele sucesso dele não está causando emprego, não está causando geração de renda para a cidade? Então é muito complicado a gente fazer essa perspectiva de querer fazer justiça social, né? Fazer justiça social é garantir empregos para as pessoas, garantir que a propriedade privada seja protegida. Na proteção da propriedade privada, a gente não pode tributar o rico pelo que ele teve de sucesso dentro do seu imóvel. Claro, um imóvel grande, que vai demandar muito uso de serviços da prefeitura, como asfalto, saneamento, um monte de serviços, de utilities que nós chamamos, de coleta de lixo, né? Ele vai ter que realmente fazer uma contribuição maior, e a professora Francesca Mera tem tido sucesso no cálculo, na política de cálculo de como captar o que a prefeitura promove de aumento no valor daquele imóvel, e isso, só para nós termos uma ideia, esse cálculo, por exemplo, na Polônia, eles usam esse cálculo para conseguir financiamento em banco privado. Ou seja, eles falam assim, olha, nós precisamos de dinheiro para construir o metrô. Então, eles não ficam lá pedindo dinheiro para o governo federal deles, vamos dizer assim. Eles podem pedir dinheiro no banco privado porque eles têm a garantia. O metrô que a gente vai construir vai melhorar o valor desses imóveis, e a melhoria do valor desses imóveis eu vou cobrar uma parcela maior, e esse dinheiro consegue pagar o financiamento. Então, é uma lógica bem distinta simplesmente de fazer justiça social, né? Cobrar mais dos pobres do que cobrar mais dos ricos para proteger os pobres. A França, recentemente, embebedada pelo autor, professor da Universidade de Paris, o professor Piketty, que lançou aquele livro O Capital do Século XXI, ele dava essa sinalização que o senhor falou no vídeo, de nós temos que tributar os ricos para distribuir para os pobres. Vamos primeiro, antes de fazer a discussão teórica disso, o exemplo prático. O que aconteceu, os ricos da França, assim que essa ideia foi absorvida pelo governo Sarkozy, nós tivemos um problema grande, os ricos foram embora da França, porque o tributo era muito alto, então vamos embora. Ao ponto de, quando cancelaram esse tributo, o ministro das Finanças francês teve que ir em Londres avisar que o imposto acabou para o pessoal voltar a investir, porque o rico é a fonte de investimento. Pela lógica austríaca da economia, é o capital que serve para investimentos, e esse investimento é que serve para fazer uma dinâmica econômica, e não justiça social propriamente dita. Então, foi um erro muito grande que a França observou em tributar os mais ricos, certo? E, teoricamente, não funciona. Porque o que nós percebemos no Brasil, e até, vamos dizer, não teoricamente, mas vamos pensar do lado prático também, o lado prático de você tributar os ricos é que a verdade nunca chega esse dinheiro para os pobres. No final das contas, a gente tributa muitos ricos e esse dinheiro não vai para os pobres. Na verdade, esse dinheiro está lá na Lava Jato, esse dinheiro está lá no Petrolão. Então, é uma realidade muito cruel que nós temos hoje no Brasil, e justificar essas atitudes por justiça social é algo assim, eu acho moralmente errado, eu acho economicamente errado para a gente poder fazer essa proposta. Agora sim, tudo isso eu pautei, são questionamentos a respeito de uma ótica liberal. Se o vereador sinalizar assim, não, o liberalismo, eu não gosto disso, eu acho que está errado, eu não concordo, então não tem por que fazer prestação de conta desses questionamentos que eu fiz para o senhor. É só dentro mesmo, eu não sou aqui, até mesmo como um defensor da liberdade, eu não estou aqui para dizer quem está certo, para mandar o senhor pensar de um jeito ou de outro. Mas como liberal é meio incoerente essa perspectiva. Já obrigado pelo espaço de novo, agradeço e é isso aí. Muito bem. Professor, deixa eu tentar situar um pouquinho a discussão nos termos em que ela se deu na minha cabeça, né? Na minha mente. O senhor fez uma publicação no seu Facebook, que consta aqui, diz assim: é lastimável ver vereador de Goiânia
que frequenta reuniões do movimento liberal, votar a favor do aumento, quero ressaltar bem essa palavra aqui, aumento do IPTU, mais um surfando, quero destacar também a palavra surfando, e os libertontos acreditando, quero ressaltar também a palavra libertontos. Esse texto, em grande medida, explica a frase que o senhor fez referência na minha postagem agora há pouco, e aí tem um contexto para isso. Qual é o contexto? Quando eu vi essa frase, o senhor como um homem que eu respeito muito, essa frase me atingiu do ponto de vista moral de uma maneira muito profunda, e eu vou explicar por quê. E aí eu respondi dizendo o seguinte: professor Adriano Paranaíba, realmente o senhor não me conhece. Tendo em vista o fato de o senhor não me conhecer, eu vou lhe dar um desconto e peço que o senhor tenha o meu telefone celular, me ligue, para que eu tente explicar para o senhor as razões do meu posicionamento. O senhor respondeu, entendendo que ao dizer isso eu não estava querendo dar uma resposta em público e que o vereador tinha que dar uma resposta em público, se o questionamento foi feito em público. E aqui eu preciso dizer por que inicialmente eu pedi para o senhor me ligar. É porque esse tema especificamente é um tema de uma certa complexidade, que explicá-lo de modo a fazer com que as pessoas entendam, não é algo que se consegue num post simples do Facebook. Por isso é que eu fiz questão de pedir para que o senhor me ligasse. Não era que eu estava tentando de alguma forma fugir de alguma explicação pública acerca do assunto, é só que eu achava que naquele ponto ali, naquele contexto, não dava para explicar o assunto da maneira que eu gostaria. Mas o senhor entendeu sim, e eu então propus esse momento hoje para que nós sentássemos e conversássemos e debatêssemos sobre esse assunto, que aqui eu acho que vai dar para a gente clarear a situação. Primeiro, eu quero ressaltar um paradigma diferente que aconteceu comigo na semana da votação do IPTU. Eu conheci um garoto, o nome dele é Lucas, acho que você conhece também, já está muito conhecido assim nessas rodas do movimento liberal, um rapazinho de 16 anos de idade, e eu conheci esse rapaz, ele fazendo uma pergunta numa palestra que você estava ministrando lá na Católica, e ele fez uma pergunta de uma forma assim tão madura para um menino de 16 anos de idade, que eu fiquei curioso para conhecê-lo, conheci, trocamos telefones, e aí quando foi desse evento aqui, da votação do IPTU, eu sofri um ataque muito grande de várias esferas da sociedade, do movimento liberal também, pela minha votação. Quando foi no fim do dia, eu recebi uma ligação do Lucas. O Lucas fala assim para mim: Oséias, o pessoal está te batendo muito aqui nas redes sociais, mas eu, 16 anos tenho isso, mas eu não gosto de formar as minhas opiniões a partir de fontes secundárias. Eu gosto de formar a minha opinião, se eu tenho acesso às fontes primárias, eu prefiro formar a minha opinião acerca delas. Então, qual que é o seu posicionamento sobre isso? O Lucas, um menino de 16 anos, fiquei maravilhado com aquilo. Falei, rapaz, que menino maduro, né? Tanto que eu convidei o Lucas para ser estagiário, viu, no nosso gabinete. E ele aceitou. Então, a questão que eu quero ressaltar aqui é o seguinte: na minha perspectiva, e eu estou convivendo nos bastidores da política já há um bom tempo, e agora sendo político ainda de maneira mais determinante, nós temos um fenômeno que acontece no Brasil, que é o seguinte: eu aprendi ao longo da vida, estudando, frequentando a academia, os ambientes sociopolíticos, de que a imprensa é uma ferramenta fundamental. A liberdade de imprensa é uma ferramenta fundamental para a democracia, e eu acredito muito nisso. Agora, de outro lado, eu preciso deixar claro uma questão. A imprensa em Goiás,
não informa, em regra geral, a população, ela desinforma a população. Grande maioria dos jornalistas são preguiçosos. Estou afirmando porque conheço. São preguiçosos. Por que são preguiçosos? É porque é o seguinte: no mercado do jornalismo não prevalece o liberalismo. O mercado do jornalismo é alimentado pelo Estado. Eu sei bem disso, porque trabalhei há alguns anos na agência de comunicação do governo, conheço bem as entranhas disso, e eu sei o seguinte: quase todo o sistema de comunicação é mantido com o dinheiro do povo. Então, o jornalista, ele produzindo um bom jornalismo ou não, ele vai receber o salário dele no final do mês. Eu fiquei tentando entender esse fenômeno, que eu estou vivendo isso aqui de perto. Jornalistas extremamente preguiçosos, eles não se preocupam em investigar o fato, eles compram a manchete. Alguém tem me orientado, alguns assessores de imprensa têm me orientado o seguinte: Oséias, o que você tem que falar com a imprensa é dar a manchete pronta para eles. Os assessores de imprensa têm me orientado a fazer isso. Se você quer obter repercussão na imprensa, dê a manchete pronta para eles. Eles têm preguiça de trabalhar, de investigar os fatos, compram a informação conforme lhe vendem, conforme lhe entregam. Esse é o primeiro ponto, que explica um pouco do cenário que nos cerca em relação a essa questão. O segundo tem a ver com uma constatação também que tenho feito, de que a imprensa tem lado. Em regra geral, eu não estou aqui generalizando, mas em regra geral, a imprensa tem lado. Os jornalistas tomam partido de uma ideia e militam em favor dela, por as mais variadas razões e motivos. E quando a população ouve, porque eu ouvi assim: olha, o jornalismo bom é o jornalismo imparcial, é aquele jornalista que comunica à população a verdade dos fatos, que busca a verdade dos fatos e leva isso como informação para a população. Ele até pode dar a sua opinião, não tem problema, mas é razoável que dê, mas que ele faça questão de mostrar a verdade, busque a verdade, tenha a verdade como um desafio. E não é isso que acontece em regra geral aqui em Goiânia e em Goiás especificamente. Diante disso, eu falo isso porque isso explica em grande medida o que aconteceu recentemente aqui em Goiânia. Um grupo de vereadores aqui da Câmara adotam um procedimento que eu critico, de colocar os seus interesses numa eleição antes de qualquer coisa. Estão aqui na Câmara Municipal, alguns deles, transformando isso aqui num palco teatral, transformam isso aqui num palco teatral. E o desafio é quem consegue sensibilizar mais o eleitor a seu favor. Essa é a engrenagem dominante aqui dentro. Se para sensibilizar o eleitor eu tenho que sacrificar o próprio eleitor no altar da enganação e da mentira, não há nenhum problema, desde que eu fique bem na foto e no ano que vem isso represente votos para mim, o eleitor que se arrebente. Nós temos posturas assim. Diante disso, eu, Oséias Varão, fiz uma escolha: não serei um desses. Não serei um desses. Isso tem consequências para mim, eu sei. Isso vai fazer com que parte do eleitorado em determinado momento me odeie, eu sei, estou ciente, não estou de bobo nessa história. Agora, para ganhar ou para perder uma eleição, eu não abro mão da verdade, da sinceridade, da honestidade, da lealdade. Esse sou eu. Gostam ou não? Então,
algumas mentiras deslavadas foram repetidas muitas vezes durante esse processo. Mentiras que, como ensinava, se não me engano, Goebbels, de tanto repetidas, se tornam verdades absolutas. Verdades absolutas. E a grande massa da população compra essas mentiras repetidas várias vezes. Não é culpa da população. A população nem tem informação para formar a opinião. Como eu disse no começo, a imprensa não informa, a imprensa desinforma. E aí eu vou começar a relatar algumas mentiras. E eu desafio qualquer um a dizer que eu estou mentindo. Primeira mentira: eu vi vereador indo para as redes sociais cantando vitória a favor do eleitor nesse processo, dizendo assim: nós cancelamos o aumento de IPTU proposto pelo prefeito Iris. Não sei se foi só eu que vi esse discurso por aí. Falácia, mentira, manipulação deslavada, descarada. Por quê? O projeto em questão é um projeto de autoria do vereador Elias Vaz. E aqui eu preciso fazer uma esclarecimento. Se eu não me engano, no ano de 2014, o prefeito Paulo Garcia propôs um aumento de IPTU aqui na Câmara que se espalhou da seguinte forma: aumento de IPTU de até 400%. Lembram disso? Se eu não me engano, isso foi em 2013 ou 2014. Isso foi um desgaste terrível para o prefeito Paulo Garcia. Os vereadores que votaram, esse projeto não foi aprovado, eu não sei se todos sabem disso, mas esse projeto de aumento de 400 IPTU não foi aprovado. Ele perdeu por um voto aqui na Câmara. E o quê? Por que ficou conhecido como aumento de até 400% de IPTU? Aqui tinha uma taxa do imposto que era 0,5%. O imposto, conforme a determinadas circunstâncias, a taxa é alterada, o valor é alterado. A taxa não, o percentual da taxa é alterado. Então, havia uma determinada taxa do IPTU que era de 0,5%, ou do ITU, se eu não me engano não era nem do IPTU, era do ITU, que era de 0,5%. E a proposta do Paulo Garcia é que essa taxa passasse para acho que 2 ou 2,5%. Daí a ideia de aumento de 400%. Então, nesse ano, 2013 ou 2014, não sei precisar exatamente, se discutiu aumento de imposto, que significava aumento da taxa do imposto. 2015 acontece uma outra discussão. Esta lei sim foi aprovada na Câmara. E aquela listinha dos vereadores que votaram a favor do aumento do IPTU não é de 2015, é de 2014. Mas as pessoas fizeram um balaio de gato aqui de propósito. 2015 não se discutiu aumento de IPTU. E eu trouxe o projeto de lei, está aqui para quem desejar, eu trouxe tanto o projeto de lei do vereador Elias Vaz, que altera a lei de 2015, como a própria lei de 2015. O que está se discutindo nessa lei de 2015? A atualização da planta de valores do município de Goiânia. E ficou definido o seguinte: nós tínhamos, e essa lei foi aprovada, ficou definido o seguinte: nós tínhamos 10 anos que, por desleixo, descuido, inoperância, conveniência do Poder Executivo, a planta de valores de Goiânia não era atualizada. A planta do valor dos imóveis, que estabelece o valor dos imóveis de Goiânia para fins de cálculo do imposto, não era atualizada. O que isso gera de consequência? O seguinte: eu tenho casos assim. Eu tenho caso de imóvel em Goiânia que nesses 10 anos valorizou 3.000%. Imagine um imóvel, portanto, que valia R$100.000 e foi para 3 milhões de reais. Circunstâncias conjunturais no entorno desse imóvel provavelmente justificam isso. E outras variações menores, as mais variáveis.
de 0 a 3.000%. É a variação de IPTU, ou aliás, do valor dos imóveis durante esses 10 anos. Quando eu vi o projeto do vereador Elias Vaz, qual que é a proposta do vereador Elias? Aqui em 2015 se aprovou, o Legislativo entendeu assim, olha, se nós formos atualizar o valor dos imóveis, exatamente como ele se deu nos últimos 10 anos, isso vai gerar um impacto muito grande no cálculo do imposto. Esse cidadão que eu fiz referência, cujo imóvel valorizou 3.000%, ele sofreria de consequência um aumento de 3.000% no imposto. Porque o imposto, conforme a regra vigente, é calculado sobre o valor do imóvel. Então o que o legislador fez? Não há bom senso aqui, não há razoabilidade em fazermos, de tomarmos uma medida como essa, mesmo que esse cidadão, ele não tem culpa do poder público, até mesmo por ações politiqueiras mesmo, não ter atualizado a planta de valores durante esses 10 anos. Então o legislador teve uma ideia, ele adotou o seguinte procedimento: vamos estabelecer um negócio chamado deflatores. O que são esses deflatores? O legislador propôs, e assim ficou estabelecido, que a atualização do valor dos imóveis seria feita de maneira gradativa por tempo indeterminado. Esses imóveis, por exemplo, que valorizaram 3.000%, eles ficariam se atualizando o valor deles durante 30 anos, para que isso não acontecesse de uma só vez. Estabeleceu-se alguns critérios, por exemplo, imóveis de até um determinado valor, até R$200.000, essa é informação importante. Imóveis de até R$200.000, não se aplica a nova planta de valores sobre eles. Portanto, os imóveis de até R$200.000 continuavam tendo como base o valor a partir do valor venal de 2005. O que isso corresponde? Corresponde a, de 700.000 imóveis, quase 400.000 deles tinham até R$200.000. Então, a grande maioria da população, o legislador optou por não impactá-lo com a atualização da planta de valores. Os imóveis de 200.000 acima, até um determinado valor, iria atualizar o valor venal. Eu não estou falando de diretamente aumento do imposto, da taxa do imposto, estou falando do valor venal do imóvel. Iria atualizar o valor venal do imóvel em 5% ao ano, de 200.000 até um determinado valor. Do outro valor a seguir 10% e de um outro valor 15% ao ano. Então nós estamos falando, a lei, portanto, tratava exclusivamente da atualização do valor dos imóveis. E aí, tendo em vista a discussão proposta pelo Dr. Adriano da questão liberal, eu preciso dizer o seguinte: essa questão sobre justiça do ponto de vista liberal, o que é justo, o que é correto do ponto de vista liberal ou não, essa discussão ela não foi feita aqui na Câmara Municipal. Porque se nós formos discutir o que é certo, o que é correto, o que é melhor do ponto de vista sociopolítico e econômico, do ponto de vista liberal, se for isso que estiver sendo discutido na mesa, eu tenho as minhas opiniões. Eu devo dizer, professor Adriano, que eu estou num processo, vou dizer assim, de conversão. Muito bom. Obrigado. Eu terminei a minha faculdade aos 23 anos de idade, curso de Direito, e eu me definiria, olhando para trás, eu me definiria como um socialista progressista quando eu terminei a faculdade. Quem faz direito costuma sair assim, Isso. né? Quando eu terminei a faculdade como socialista progressista. Ao longo desses anos, já tem 17 anos que eu saí da faculdade, mais ou menos, 18 anos, eu estou passando por um processo de conversão mais à direita, mais conservador, mais liberal do ponto de vista econômico e menos estatizante. Então eu sou um desses cidadãos que está atraído pelas ideias liberais e se convencendo cada vez mais de que elas são a melhor opção para a nossa organização socioeconômica e política.
Então, a discussão que se faz, mesmo porque não há nem ambiente para isso, né? A discussão que se faz aqui, ou que se fez aqui na Câmara, não foi a discussão sobre se tem que ter imposto para rico ou para pobre, não é esse o ponto fundamental, se é justo, se é injusto, se é correto, se é correto. Nós estamos com um dado posto que é o IPTU é cobrado do cidadão goianiense, e eu não tenho nem forças para mudar isso. Eu posso até debater esse assunto, defender o que penso, mas não é isso, não é esse o ponto. O ponto é, venderam para a população que a discussão que estava se fazendo aqui na Câmara era uma discussão que tratava de aumento progressivo do IPTU. E aqui há uma diferença significativa nessa questão. É que é o seguinte, vamos pensar então no seguinte cenário. Você é a favor de que exista imposto de renda? Se você for pensar assim, o liberal radical ele quer libertação total do Estado. Mas isso para mim é a mesma história do PSOL comunista, sabe? É o mundo ideal desejado que não é possível. Então o PSOL fica lá na extrema dele, aí todas as esferas de pensamento nós temos os extremos, né? Mas os extremos geralmente não conseguem muita coisa, pelo contrário, quando posições extremistas se consolidam, geralmente é o desastre que acontece. Porque toda posição acaba tendo a sua ideia boa e a sua ideia ruim. Se eu vou para o extremo, geralmente se apega às ideias piores, né? Então se você fala assim, olha, não, vamos cobrar imposto conforme o equipamento que se instalou ali em volta e valorizou o imóvel. Então vamos pensar o seguinte, um pobre que mora lá em frente o GOL, ali nas redondezas do GOL, né? Instalou o GOL ali, pá! Meu imóvel valorizou 500%. Aí o pobre que está morando ali vai ter um aumento de 500% de imposto, imediatamente. Tá? Percebe que acaba tendo, qualquer ideia que você tiver, ela acaba tendo os seus efeitos colaterais, né? Portanto, o grande desafio nosso, eu penso assim, eu sou um defensor de uma palavrinha-chave para tudo que chama equilíbrio. Radicais, extremistas, geralmente não produzem boas coisas. A sabedoria está no equilíbrio, está na busca de convergência. Eu sempre defendo isso. Então, por que eu sempre digo, eu digo e reafirmo que não se discutiu aqui em Goiânia aumento de IPTU? É porque não se discutiu aumento de taxa de imposto. Agora, se eu for considerar que o valor do bem ou o valor da renda significa aumento de imposto, então eu tenho que entender o seguinte: o cidadão que hoje ganha 30 mil reais e sobre a renda dele se aplica uma taxa hoje, sei lá, acho que é 20% de imposto de renda, 15%, né? Então o cidadão ganha 30 mil e ele paga, portanto, R$4.500 de imposto, se o imposto for 15%. Agora, esse cidadão, vamos supor que a renda dele aumentou para 60 mil. A renda dele aumentou para 60 mil. Agora ele vai pagar quanto de imposto? 9 mil? 15%? 9 mil. Houve aumento de imposto aqui. Ele tinha uma renda de 30, a mesma taxa fazia com que ele pagasse 4.500. A renda aumentou para 60 e agora ele paga 9 mil. Houve aumento de imposto aqui? Não, a taxa de imposto continua a mesma. Houve aumento da base de cálculo do imposto decorrente do aumento da renda. Portanto, é por isso que eu critico a ideia de que houve aumento de imposto propriamente, diretamente. A taxa de imposto em Goiânia continua a mesma. O que se procurou fazer foi a atualização do valor do bem. Agora, quando eu defendi essa ideia, não foi nem uma questão, uma perspectiva de justiça fiscal, viu, doutor Paranaíba? Não foi nem, aliás, justiça social, não é nem esse o ponto, mas porque eu entendo que o problema do Brasil não é falta de recursos, eu defendo isso, brigo com isso, argumento com isso. O problema do Brasil não é falta de recursos. O problema do Brasil é a má aplicação dos recursos disponíveis, e aí nós temos uma série de razões para que seja assim. Eu sou contra aumento de carga tributária.
Eu sou contra, radicalmente, se posso dizer assim, radicalmente contra aumento de carga tributária. Agora, o que me preocupou nesse caso é que me posicionar como os demais vereadores, o que eu estaria fazendo? E aí não é justiça social, justiça fiscal, é coerência com o sistema estabelecido. Eu tenho um sistema em funcionamento, e o sistema diz o seguinte: o cidadão brasileiro paga imposto proporcionalmente à sua condição. Esse é o sistema brasileiro. Se quisermos mudar esse sistema, é outra história. Se quisermos debater sobre mudança desse sistema, é outra história. Esse sistema está em funcionamento. Quando esse sistema está em funcionamento, se eu cancelar essa regrinha e dizer assim, ó, a partir de agora, os veículos, os automóveis, não mais, o imposto cobrado sobre os automóveis ou sobre a renda não será mais sobre o valor da renda ou sobre o valor do bem. Qual é a consequência disso no cenário posto? Injustiça fiscal. Por quê? Eu vou ter um cidadão cujo imóvel vale 3 milhões, e aí agora eu creio que dá para vocês entenderem por que eu fazia essa afirmação. Eu vou ter um imóvel, um cidadão que tem um imóvel que vale 3 milhões e que vai pagar o imposto como se ele estivesse valendo 100 mil, se eu não atualizar o valor do imóvel. O que isso gera? Eu posso citar 2 exemplos para deixar isso bem claro. Vamos imaginar 2 imóveis que valiam 100 mil reais há 10 anos atrás, ou há 12 anos atrás. Um desses imóveis valorizou para 3 milhões, o outro valorizou para 300 mil. Isso é viável, é possível no cenário. Se eu não atualizo o valor dos imóveis para calcular o imposto, esses dois, um cujo imóvel vale 300 mil vai pagar o imposto, em tese, sobre 100 mil, e o que vale 3 milhões também vai pagar o imposto sobre o valor de 100 mil. Aí a pergunta que eu me fiz ao me posicionar sobre isso é se havia justiça fiscal aqui. Quando me posicionei da forma que me posicionei, não foi nem por uma questão de arrecadação ou aumento de receita, não foi por isso. É porque eu olhei para esse cenário e vi que havia aqui um absurdo, uma incoerência completa no sistema proposto, a forma com que os vereadores propuseram. Agora, isso transcorreu aqui na casa da seguinte forma: eu conversava com os vereadores, para vocês verem como é que é a coisa nas entranhas, né? E grande parte dos vereadores respondiam assim para mim: Oséias, você está certo, você está certo, só que tem um problema, você não vai conseguir mostrar isso que você está falando para a população, a imprensa não vai deixar, a imprensa nunca vai explicar isso do jeito que você está explicando, e vai prevalecer para a população que isso aqui é simplesmente uma questão que está tratando de aumento progressivo de IPTU, e nós vamos ficar queimados junto à população. E eu disse assim para eles: olha, tudo bem, vocês têm a razão de vocês, mas eu tenho um princípio comigo, que independente do lucro ou do prejuízo que eu venha a ter do ponto de vista político, eu vou me posicionar conforme a minha consciência, conforme a minha convicção. Mesmo que a população de Goiânia toda me odeie, eu irei tomar as minhas decisões conforme a minha convicção. Eu achei um absurdo esse tipo de disposição de enganar e de manipular as pessoas. Não posso concordar com isso. Me posiciono contra isso e vou continuar me posicionando aqui na casa em relação a isso. Ok? Muito obrigado. Devolvo a palavra para o professor Paraná. Obrigado pelas palavras. Eu acredito que o senhor está no caminho certo, caminho de conversão aí para o liberalismo, mas ainda tem alguns pontos para a gente dar uma ajustada, né? Primeiro é esse mito que nós criamos a respeito de radicalismo, né? Existe uma diferença muito grande entre radicalismo e defesa incondicional de seus valores. Então, não é uma questão de ser radical loucamente, mas você ter uma defesa mínima de alguns valores que você mantém
dentro da sua pauta, e um político que seria até uma pessoa boa para o senhor se espelhar, foi o nosso Bastiat, né, o grande legislador francês, Bastiat, que para defender os seus valores, muitas vezes ele até sentava do lado da esquerda, às vezes ele sentava junto com o pessoal da direita, ele era tido como louco da época, porque ele não ficava claro se ele era de esquerda ou se ele era de direita, não, na verdade ele era defensor de valores que ele acreditava, e esses valores eram pautados no liberalismo, e a obra dele mostra, né, alguém lá do século XIX defendendo assuntos extremamente atuais. Eu mesmo, para fazer a discussão, quando começou o Uber no Brasil, eu acho que eu rodei o Brasil todo dando palestra falando sobre o Uber, eu usava como material de apoio da minha palestra um texto do Bastiat, escrito lá em muitos anos atrás, falando do problema uma petição que ele fez. Ele fez uma petição, uma piada que ele fez na conferência lá do Congresso francês sobre nós temos que proibir o sol, porque o sol está atrapalhando as fábricas de lâmpada, então qualquer tipo de inovação pode atrapalhar, né? Então, em base disso, a gente tem isso. Então, o Bastiat ele foi um cara tido como radical, mas na verdade ele foi um defensor de valores, e hoje nós temos, infelizmente, radicais no liberalismo que não são defensores de valores, eles só são repetidores de um eco infundado do liberalismo propriamente dito, né? Então, a ideia realmente é a gente defender alguns valores, né? E essa palavra foi muito deturpada, radicalismo, né? Se a gente for parar para pensar, Jesus foi um radical, né? Ele defendeu o seu valor ao ponto extremo, né? E não é por isso que a gente pode dizer que a ideia de Jesus foi ruim, né? Nós temos metade do globo que acredita nele, e isso é muito bom. Vou fazer alguns questionamentos pautados a respeito, não do que a imprensa falou, mas baseado, que nem eu falei no começo, baseado até no vídeo que o senhor fez explicando o seu posicionamento, porque de algum fato eu realmente concordo. Muitas entrevistas que eu dou, a gente dá entrevista falando uma coisa, a gente vai ler o jornal, sai outra coisa diferente. Então realmente, infelizmente, eu acredito que pode ser um pouco não vou julgar ninguém, às vezes pode ser um desconhecimento de algumas leis básicas da economia, mas vamos lá. A valorização dos imóveis no Brasil, principalmente Goiânia, vem de um processo que a gente pode dizer que, né, é baseado num processo que a Escola Austríaca de Economia chama de boom e bust, ou seja, fatores macroeconômicos criaram cenários ilusórios, houve um aumento irreal do crédito, a economia cresceu de uma forma insustentável, e o primeiro grande reflexo, porque um dos setores que foi beneficiado foi o setor da construção civil, os imóveis valorizaram mais do que eles de fato valem. Então hoje o que nós temos? Nós temos uma valorização muito grande dos imóveis e muitos imóveis estão parados, né? Até uma crítica que o pessoal fez na época do governo Dilma foi: a Dilma está ajudando o setor de placas de aluguel a crescer, é o setor que mais cresce no Brasil, porque está cheio de placa de aluguel na cidade. Ou seja, aquele imóvel, ele não vale de fato o valor real dele. Então, primeiro seria muito injusto, independente do pobre, que também teve o seu imóvel valorizado, né? Algumas casas valorizadas pelo Minha Casa Minha Vida, conjuntos habitacionais foram criados que realmente não tem valor nenhum, criou algum valor para justamente atender a especulação de crédito subsidiado pela Caixa Econômica, e isso criou uma planta irreal. Então, ou seja, esse boom, esse aumento, ajustar os valores de planta de Goiânia baseado numa informação ilusória, que já não existe mais, por isso que nós temos um monte de imóvel para vender e para alugar parado, porque eles não valem aquilo de fato. Então, é um grande equívoco a gente continuar acreditando que aqueles imóveis valorizaram de fato. Um aumento gradual da planta de valores, então veja, a gente repete o ponto de por que o valor do imóvel é importante para a prefeitura? Porque um dos cálculos de base. Porém, esse aumento de imóvel, muitas vezes, além do boom econômico, pode ter sido porque a pessoa ali aumentou, valorizou ali a questão do que ele pôs dentro do imóvel dele, que é algo particular a ele e não houve influência nenhuma da prefeitura. Então, se a gente defende a ideia de aumentar a base de valor que calcula o imposto, é que nem a gente falar que a gente tem que liberar todo mundo que está preso no CEPAG porque matou com faca ou com revólver. Porque quem matou foi a faca, quem matou foi a bala, não foi a pessoa. Ela foi algo indireto, ele foi um causador indireto do aumento de imposto. Então, o senhor está defendendo a mesma coisa de eu defender que nós temos que soltar quem matou a facadas e a tiros de revólver alguém. Só é assassino quem de fato pôs a mão e enforcou aquela pessoa.
Então, a gente tinha que estar defendendo, uma ideia liberal seria a prefeitura evitar ao máximo mexer na planta de valores do imóvel e se preocupar com o que ela está oferecendo. Veja, o exemplo que o senhor deu é muito pertinente, eu gostei muito da construção do GOL na frente da casa de uma pessoa, e isso vai aumentar a valorização e vai ter um aumento de imposto. Veja, primeiro ela já pagava um imposto em cima de um valor que ela não recebia de produto. Ela não recebia nenhum tipo de benefício da sociedade. Então, tecnicamente, ela não deveria nem estar pagando imposto por essa lei. O GOL vai poder sim contribuir para um aumento do imposto dela, porque agora ela vai ter um hospital próximo dela, ela vai poder, por exemplo, alugar aquele imóvel, criar um comércio, criar uma série, né? Goiânia é muito elogiada, eu estive em Florianópolis, o pessoal elogiou muito Goiânia, porque nós não temos essa coisa de... É muito livre essa questão de subir, né? de verticalizar a cidade, é uma coisa muito boa da nossa planta, que contribui muito para que haja mais empreendimentos, né? Mais empreendedorismo por parte. Então, uma pessoa que mora no GOL, que é pobre, vai ter um imóvel valorizado, de fato, ele vai ter ali uma nova fonte de renda, porque mesmo sendo pobre, ele vai poder alugar aquilo, ele vai poder criar um comércio, ele vai poder se aproveitar da situação. Quinta-feira passada eu estava na Interativa discutindo o jockey, né? A venda do jockey, né? E eu falava o seguinte, olha, pode pôr igreja, pode pôr, o povo fica falando mal da Universal. Cara, se pôr uma igreja ali, eu não sou da Universal, mas aí igual o Bastiat eu vou de um lado para o outro, mas eu defendo as ideias. Se você pôr uma igreja ali, você vai ter um movimento numa rua que é um paredão, que é um perigo. Aquelas avenidas ali é um perigo à noite, porque é um paredão que impede que exista movimento de pessoas. Então, você coloca uma igreja ou qualquer outra coisa ali, você vai ter um movimento de pessoas, você vai fazer com que aqueles imóveis ali ofereçam serviço, vai ter restaurante, vai ter um monte de coisa. Então, existem dinâmicas que a prefeitura quer tocar, quer pôr a mão e, na verdade, não é. Não é função da prefeitura. Ela se preocupa demais com as pessoas, mas as pessoas elas conseguem. Uma pessoa pobre não tem informação, mas ela vê o seu mundo ao redor, ela tem ação. Né? O Mises, que é um dos grandes pais da Escola Austríaca de Economia, ele vai dizer isso, as ações das pessoas valem muito mais e elas têm conhecimento muito maior do que um burocrata que está aqui na Câmara ou que está lá na Câmara dos Deputados. Né? A população aqui sabe mais da rua do que o técnico lá do DENIT. Então, a informação das pessoas é muito mais importante. Então, elas vão conseguir lidar com isso. E elas podem até ter um exemplo de... Então, não é que o imposto vai aumentar se eu ponho o GOL lá. Na verdade, ela não deveria nem estar pagando aquele imposto, porque ela não tinha nada de serviço público. E à medida que você coloca um GOL, coloca uma rua, você valoriza o imóvel dela realmente vai ter uma valorização, e aí é importante, né? Eu posso depois compartilhar nas redes sociais os estudos da professora Francesca Meda, onde ela consegue fazer cálculos muito bem elaborados de ver o que foi valorização imobiliária, até mesmo da especulação imobiliária, e o que foi valorização causada pelo aumento e melhora dos equipamentos públicos. Que até é meio complicado aqui no Brasil, né? Porque tem serviço público que é estadual, municipal, e aí vai ser o imposto de quem que aumenta, né? Então, mas eu acho que vale a pena, não é porque o sistema como está faz com que a gente se envolva em discussões menores. Eu acredito que o senhor tem. Se o senhor falou assim, eu não vou fazer essa discussão, porque... Não... Eu acho que tinha que se fazer sim. O senhor, como uma pessoa que está acreditando nas ideias liberais, tem que trazer essa discussão, não vai ser ouvido. Um dia alguém ouve, a gente não pode desistir dos nossos valores só por uma questão estratégica de ser ouvido ou de não ser ouvido. Mas eu agradeço muito o espaço e estou muito feliz de estar aqui, de poder estar tendo essa possibilidade de apresentar as ideias. Isso aqui era impensável há alguns anos atrás, né? Vivemos quase uma ditadura das ideias, quase ninguém discutia liberalismo, então só de estar aqui podendo estar discutindo com o senhor, para mim já é um ganho muito grande, e eu acredito que a população de uma forma geral, quem vê esses vídeos também vai ter um crescimento muito bom de ver que esse tipo de debate está acontecendo e voltar a acreditar no Brasil. Né, o poder público está aberto à discussão e isso que é muito importante. Obrigado e passo a palavra para o senhor. Muito bem. Obrigado, professor Adriano Paranaíba, pela disposição também de vir aqui participar desse debate juntamente comigo, e eu quero ressaltar que por índole, por convicção, eu sou um apaixonado pelo debate de ideias opostas. Nós temos no Brasil hoje alguns eventos que eles chamam de debate, mas na verdade é a apresentação de uma ideia única. Todo mundo acredita na mesma coisa, não é? Eu falo isso porque a minha experiência de vida é muito marcada pela
evolução, pela mudança decorrente do alcance, do acesso a informações diferentes das que eu tinha, né? Então eu não posso, jamais, nunca irei fazer isso, tratar com desdém o debate. Pelo contrário, faço muita questão. Estou participando eu estou envolvido num projeto aqui na Câmara que é muito polêmico, e aí esses dias eu pensei em propor uma audiência para debater esse assunto, e aí logo veio na memória assim, quem é que pensa diferente de mim para eu convidar, né? Aí alguém falou, não faça isso, porque esse pessoal que pensa diferente de você nessa área só vem para gritar, para berrar, para xingar, e você não vai conseguir fazer um debate. E eu creio que nós temos que começar a trabalhar contra esse tipo de ideia. Essa ideia é totalitária, autoritária, né? A democracia, que é um valor conquistado, né, pela civilização, ela pressupõe aquela convicção que diz assim, olha, eu posso não concordar com o que você está dizendo, mas irei defender, enquanto eu tiver forças, o seu direito de dizer. Nós não estamos vivendo isso no Brasil. Isso é básico para alguém que se propõe a ser democrata, viver na democracia. E eu acredito nisso. Então, por isso estou feliz e grato pela oportunidade, pela abertura que você nos deu para estarmos aqui nesta manhã debatendo esse assunto. E eu creio que virão outras oportunidades, né? Nós estamos envolvidos, engajados, trabalhando cada um na sua esfera, naquilo que acredita ser o melhor, né? Buscando o melhor sistema de vida, de organização social, de organização política, econômica para todos nós. E conte comigo, tá? Com o meu apoio, com o meu incentivo, com a minha participação, e devagarzinho eu vou crescendo e aprendendo cada vez mais nesse universo que para mim é novo. As ideias liberais, eu estou envolvido com elas talvez no máximo uns 2 anos. Então, estou no chamado processo de conversão, conforme disse agora há pouco. Obrigado, parabéns aqui pela participação no debate.